Olá, queridos irmãos e amigos da Palavra de Deus, que a paz do Senhor esteja com você. Gratos ao Senhor por mais essa rica oportunidade que a gente tem de estar junto aqui no canal, para mais um resumo da nossa lição da Escola Dominical. Estamos viajando aí pelo livro do profeta Jeremias e Lamentações, e tem sido lições de grande valia para todos nós. E hoje nós vamos à lição de número 4, baseado no capítulo 18 ao 20 do livro de Jeremias, e traz como título Como barro nas mãos do oleiro. Uma temática bastante conhecida e bem recorrente nos púlpitos de nossas igrejas, Brasil e mundo afora. Se você está chegando agora por aqui, pelo canal, seja bem-vindo. Este canal é um canal de bênção, onde nós oferecemos conteúdos bíblicos, teológicos, históricos, que fundamentam e que enriquecem a exposição da Palavra de Deus, principalmente através da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo. Se não inscrito, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações, deixe o seu comentário aí e não esqueça de deixar o like, de gostei ou de não gostei. Deus vai nos abençoar mais uma vez com mais um resumo desta feita da lição de número 4. Os objetivos da lição são os seguintes: analisar as consequências espirituais da quebra da aliança com Deus. Um tema tratado na lição passada e que reaparece aqui. Perceber o simbolismo das ações proféticas de Jeremias. Valorizar a fidelidade como parte essencial da aliança com Deus. Novamente, aliança, quebra de aliança, vida com Deus, arrependimento, são palavras e temáticas que circulam toda a profecia do profeta Jeremias, tá certo? O texto áureo está escrito no 18:6. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A verdade prática diz o seguinte: Deus molda o seu povo como oleiro o barro, chamando à obediência e ao arrependimento. Então, o que é que nós temos aqui logo de início, né? Você percebe um casamento perfeito entre o texto áureo e a verdade prática. O texto áureo diz, Deus usa Jeremias para dizer que Israel é como o barro na mão do oleiro, não é? Assim como o barro é moldado pelo oleiro, assim a casa de Israel é aqui moldada pelo Senhor. Esse é o sentido. E a verdade prática, né, diz que Deus molda o seu povo como barro, chamando a obediência e arrependimento. O verbo moldar aqui, ele tem um sentido profundo, bíblico, espiritual, muito significante, né? E nós vamos perceber que o moldar de Deus na vida de um homem, de uma mulher, de uma família, de uma nação, chama pelo arrependimento, pela obediência, ou seja, pelo relacionamento com Deus. Deus, ele se utiliza desse relacionamento e de tudo que tem relação com isso para o quê? Nos moldar o caráter de Cristo em nós, como disse o apóstolo Paulo em sua carta aos irmãos Gálatas, né? Então vamos aqui, partindo para a exposição,
na introdução. Deus usa a metáfora do oleiro e do barro. Ele molda e transforma os que se submetem à sua vontade. Novamente aqui, nós vamos perceber que Deus, ele se utiliza de elementos da natureza para nos ensinar lições espirituais. Isso nós já estamos batendo nisso há bastante tempo. E novamente aqui, você vai perceber que Deus usa Jeremias para falar ao povo de Israel, ao reino de Judá, aqui especificamente, né? E ele, para transmitir essa mensagem profética, se utiliza de elementos, de figuras, de metáforas, que vão facilitar a nossa compreensão. E aqui a metáfora, né, do oleiro e do barro. O barro, uma matéria-prima, e o oleiro, um profissional, um artífice, que manipula, que trabalha, que tem domínio sobre esse barro. E pegando esse barro, ele, com a sua habilidade, o seu domínio, a sua sabedoria, ele constrói um vaso. Não é? Essa é a metáfora predominante aqui nessa lição. Então vamos lá. O tópico de número 1. Desce a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro. Deus, ele dá uma palavra de ordenança a Jeremias, para que ele descesse a casa do oleiro. A figura do oleiro tipifica a soberania de Deus sobre Israel. É isso que você tem que passar para a sua classe. A figura do oleiro, como já dito, né? Sua habilidade, sua maestria, sua capacidade, seu poder, sua inteligência, ela é dominante sobre uma matéria-prima, o barro, que aqui é Israel, o reino de Judá, no caso, certo? Então, essa habilidade que o oleiro tem para pegar um barro e transformar num vaso, manipular isso tudo, num completo domínio sobre o elemento, é uma tipificação da soberania de Deus sobre todos nós, sobre o povo, sobre a igreja e sobre o mundo. Você está entendendo? Essa soberania. A soberania de Deus nada mais é do que esse domínio absoluto. Nenhum de nós, nenhum poder humano, nenhum poder espiritual, terreno, conhecido ou desconhecido, pode se sobrepor a esse domínio divino manifestado aqui e tratado com a palavra soberania, ok? O item de número 1 diz assim, olha, a importância de ouvir a palavra de Deus. Não poderei eu fazer de vós como faz este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Muito claro o texto, né? A importância de ouvir a palavra de Deus. Na casa do oleiro, Jeremias recebia instruções de como Deus falaria, como ele profetizaria, né? Contra a idolatria, o adultério e a apostasia. Eram 3 pecados, um tríplice retrato espiritual de Israel, né? Idolatria, a prostituição e a apostasia. Esse era o quadro em Judá, no reino de Judá. E com Israel inteiro. Esse era o quadro, né? Então, Deus, ele leva
pede que Jeremias vá à casa do oleiro, porque ali ele receberia instruções. Deus o instruiria de como é que ele falaria, que mensagem lhe daria a esse povo aí completamente afastado. Essa casa do oleiro, para onde Deus pede que Jeremias se dirija para receber instruções, ela provavelmente ficava por ali pelo vale, né, chamado Vale de Inom. Vale de Inom. Ao sul de Jerusalém, um lugar bem conhecido de todos os judeus. Os sacerdotes, os líderes religiosos, os políticos, as lideranças de Israel e o povo de maneira geral, todos eles conheciam o Vale de Inom e sabiam do que se tratava, sabiam do que acontecia ali. Os estudiosos sugerem que essa casa do oleiro ficava ali, naquela mediação desse vale. Tá certo? Então, qual é a lição que nós temos aqui? A verdadeira transformação vem da submissão à palavra de Deus. Deus pede que Jeremias vá à casa do oleiro e aí ele vai aprender como presenciar, como é que o oleiro trabalha manipulando uma matéria-prima e dela fazendo um vaso precioso. E Deus é enfático: esse oleiro sou eu, diz o Senhor, esse barro são vocês, a casa de Israel. Eu tenho domínio, eu sou soberano, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Todos os atributos naturais pertencem ao Senhor. E a palavra soberania resume isso tudo, porque dá a ideia desse domínio absoluto e incontestável que ele tem sobre toda a raça, sobre toda a criatura humana, e isso evidentemente inclui o seu povo, a sua igreja. Isso é simplesmente maravilhoso, certo? Então a verdadeira transformação vem da submissão a esse oleiro. Quando nós nos submetemos a ele e interagimos com ele e o reconhecemos como Senhor sobre nós, e nós nos portamos como filhos e servos dele, então a transformação ocorre na nossa vida. Era dessa transformação, a volta para Deus, a entrada nesse elo de comunhão com Deus, que era a mensagem de Deus através de Jeremias para o reino de Judá. Deus queria que eles retornassem, mas eles se transformaram numa casa rebelde. O item de número 2, a casa do oleiro. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É uma recolocação aqui do texto áureo. O processo de construção do vaso reflete o quê? Reflete a relação de Deus conosco. A proporção que nós estreitamos o nosso relacionamento com Deus, é construído em nós o caráter de Cristo, a glória de Cristo, a imagem de Cristo em nós. Isso tudo é fruto de relacionamento. E como é que Deus constrói em nós? Através desse relacionamento, onde ele atua como oleiro e nós como o barro em sua mão. Apesar das nossas imperfeições, impossibilidades e incapacidades, ele, na sua maestria e soberania e poder, ele pega isso tudo que é incapaz, que é frágil, e transforma num vaso de honra para a glória dele. Essa é a mensagem. Aqui, ó, ele molda o vaso com paciência.
É a forma como Deus trabalha conosco. E olha que Deus é paciente. Apesar da nossa rebeldia e fragilidade, Ele é paciente. Existe uma expressão no livro dos Salmos sobre a benignidade de Deus. Ele é a expressão assaz benigno, ou seja, benignidade elevadíssima. Deus não é um Deus que se estressa do nada, não é? Que pensa em destruição do nada, de uma hora para outra, não. A Bíblia nos passa a imagem de que Ele é um Deus paciente conosco. Ele quer que a gente prossiga, construa, se volte para Ele, interaja com Ele, se relacione com Ele. E Ele sabe da nossa dureza de coração. Mas Ele trabalha pacientemente, como um oleiro que, percebendo as imperfeições do barro, vai trabalhando até que aquilo se torne algo maravilhoso nas suas mãos. Esse é o sentido. Ele não descarta os que falham, mas os transforma para cumprir o seu propósito. Isso aqui tem uma lição, uma aplicação maravilhosa para nós. O oleiro, quando ele pega o barro, ele trabalha no barro para quê? Para que aquilo que é barro se transforme num vaso maravilhoso, apreciável. Então ele vai tirando as imperfeições, ele sabe o que tem que fazer para que aquela matéria que originalmente era ruim possa se transformar num vaso de honra. Isso mexe com um princípio bíblico já debatido em outras lições, que nos ensina que Deus ele não trabalha com a teologia do descarte. Teologia do descarte é uma expressão que eu uso para me referir ao fato de que Deus ele é profundamente paciente e que ele não é uma pessoa que nos descarta, que abre mão de nós no primeiro fracasso, na primeira queda, na primeira incapacidade, na primeira impossibilidade que a gente demonstra no relacionamento com Ele. Ele nos trata como filhos. E mesmo diante de nossa aparente ou possível ou real rebeldia, Ele trabalha para nos moldar, gerando em nós o caráter divino, para que a gente possa se parecer com Ele. Esse é o sentido da lição. Então ele não descarta, ele transforma para se cumprir o propósito. Isso é muito forte, porque nós temos hoje, né, na igreja, no reino de Deus, pessoas que tiveram uma vida pregressa horrível. Gente que veio lá do mundão, das drogas, do crime, de tudo que é tipo de mazela, que demonstra o quanto essas pessoas eram pecadoras, escravas, mortas diante de Deus. E elas são alcançadas pelo Evangelho da Graça e são transformadas, novas criaturas são, e aí o oleiro que trabalha todo esse processo de transformação que faz uso delas, se utiliza delas para cumprir propósitos. Você quer ver um exemplo clássico disso? É o exemplo do apóstolo Pedro. Se Jesus trabalhasse com a teologia do descarte e não tivesse paciência na construção de um vaso como um oleiro, nós não teríamos o grande apóstolo, o grande pregador do dia de Pentecostes. E, consequentemente, não teríamos as 2 cartas apostólicas escritas por ele, que trazem lições riquíssimas e profundas para a vida da igreja de todos os tempos. Olha o que o cristianismo perderia se Jesus praticasse a teologia do descarte.
Isso é uma lição e uma exortação para nós, para a igreja hoje. Vai aí a aplicação. Quantas pessoas que tinham talento, não é? Que tinham vocações, não estão hoje produzindo no reino de Deus, porque lideranças despreparadas, lideranças sem a devida visão, colocaram essas pessoas para fora do reino, descartaram, jogaram fora, por causa do fracasso, por causa da queda, por causa do tropeço, por causa das imperfeições e dos incidentes do caminho. Essas lideranças não foram pacientes em reconstruir. E quando Deus aparece aqui na figura de um oleiro, é essa lição que Ele quer ensinar para nós. Que todos nós, principalmente nós líderes, que pastoreamos a igreja, que lideramos a igreja, e eu e você, como expositores da palavra de Deus, numa classe de escola dominical, já carregamos essa responsabilidade de contribuir para que o caráter de Cristo seja moldado na vida dessas pessoas. Pessoas que você olha, que ninguém acredita que elas possam servir para alguma coisa. E a palavra de Deus transforma, não é? Essa insistência, essa paciência, como Paulo disse a Timóteo, olha, prega a palavra, insiste, não é? Porque fazendo assim, salvarás a ti e aqueles que te ouvem. Esse é o princípio que é debatido aqui, na questão do oleiro. Então, Deus não trabalha com a teologia do Descartes. Quantos talentos foram destruídos? Quantas figuras que poderiam estar no reino de Deus hoje, produzindo muitos frutos, não estão porque foram descartados. É verdade? E Jesus viveu isso, e Pedro é o exemplo disso. Depois que tudo que ele fez, ele traiu, ele xingou, ele mentiu, ele desapareceu, ele foi fraco, ele foi covarde, e tudo que você possa imaginar. Mas Jesus o chama e diz a ele, olha, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, apesar do teu fracasso, apesar das tuas impossibilidades, eu vou continuar investindo em ti, Pedro. E essa decisão de Jesus resultou nesse presente que a igreja de todos os tempos recebeu. Esse grande apóstolo, que é um ícone, um exemplo de fé, zelo, quando ele recebe o revestimento de poder, lá no dia de Pentecostes, ele se levanta e prega para 3.000 pessoas. Prega para uma multidão e, como fruto de sua pregação, quase 3.000 almas se rendem a Cristo. Como você pode perceber, não era mais aquele Pedro medroso, fraco, fujão, não é? Que se escondeu e que negou. Não, ele agora era um Pedro cheio de Deus, cheio de autoridade, cheio de coragem. Mas por que esse estágio chegou na vida de Pedro? Porque alguém confiou nele, investiu nele e não o descartou no seu primeiro fracasso. Uma grande lição para nós. Vamos em frente. O item de número 3 diz assim, apenas barro. Se fizer o que é mal diante de mim para não dar ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem com o que tinha dito que o beneficiaria. Então aqui, o que é que nós temos? Apenas barro. O nosso comentarista, ele colocou esse tema, né? E é a verdade, né? Somos apenas barro. Nós, apenas barro. O barro por si só não tem tanto valor, né? Pode ser descartado. O barro nas mãos do oleiro pode se tornar um vaso útil. É o que nós estamos debatendo. A realidade do barro
é não a autossuficiência. Por que eu tenho que me conscientizar? Nós temos que nos conscientizar que nós não passamos de barro. Porque quando nós admitimos que somos barro apenas, nós estamos fugindo, dizendo não a um sentimento que de vez em quando quer nos oprimir, nos dominar. Que sentimento é esse? O sentimento da autossuficiência. Achar que somos alguma coisa além do que realmente somos. E quando o crente, ele começa a se considerar assim, ele acha que é em si mesmo alguma coisa, ele começa a desenhar o caminho da sua queda, e essa queda vai ser tremenda. O oleiro é que faz a diferença. Eu me considero apenas barro, portanto não sou autossuficiente, mas um pecador que posso me tornar um instrumento de Deus. Se eu permitir que a sua soberania, o seu governo, manifestado aqui na maestria de manipular o barro e transformá-lo num vaso de honra. Essa é a lição, essa é a aplicação. Nós temos um exemplo de Paulo. Paulo, ele é o exemplo de um barro. Ele pensava que era muita coisa. Ele tinha toda a razão para pensar. Era fariseu, criado aos pés de Gamaliel, circuncidado ao 8º dia, descendente da tribo de Benjamim, era um homem do mundo grego, era um homem do mundo judaico, era um homem do mundo romano, era um poliglota, era alguém que conhecia a cultura do mundo da época como ninguém, um grande orador. Ele pensava que era muita coisa, mas não passava de barro. Ele cai no caminho de Damasco e se levanta sem enxergar nada, apenas ouvindo uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele é transformado e vira o grande apóstolo dos gentios. Ou seja, um pecador que pensava que era alguma coisa, mas que foi confrontado pelo oleiro que em Paulo molda o caráter de Cristo. E essa transformação ela é tão real que ele se torna o apóstolo dos gentios e apto e disponível, disposto a sofrer tudo o que sofreu pela causa do Evangelho. Porque ele entendeu o que ele era, ele entendeu o que ele não era e entendeu o que Deus faz com aquilo que pouco representa, no caso, o barro. Além de Paulo, fora da Bíblia, nós temos a questão de Santo Agostinho, o bispo de Hipona. Existe acho que é um livro, uma obra, né? Agostinho, o pecador que se tornou santo. E é uma realidade. Paulo, um pecador que se tornou santo. Como é que é o seu nome? João, Maria, José, Bartolomeu, Paulo, Moisés, Augusto. Qual o seu nome? Então você pode dizer o seu nome e acrescentar um pecador ou uma pecadora que se tornou santo. Santo não porque se tornou infalível. Santo não porque se tornou um querubim, não. Mas porque foi alcançado e na graça de Cristo caminha seguindo os passos de Jesus de Nazaré. Coisa maravilhosa. Vamos para o segundo tópico da lição. Uma botija quebrada. Novamente aqui, Deus vai se utilizar de elemento da natureza ou da vida humana para transmitir mensagem espiritual. O item de número 1.
compre uma botija de oleiro. Deus ordena a Jeremias, né? Primeira ordenança era lá na casa do oleiro, isso já passou. Agora Deus dá uma segunda orientação. Compre uma botija de oleiro. O que era a botija de oleiro? É uma espécie de uma jarra de água, né? Ela era uma jarra pronta. O oleiro usava aquilo ali na sua obra, né? Essa jarra, ela tinha um pescoço fino e se quebrava com facilidade, entendeu? Tinha 2 centímetros, 25 centímetros, aliás, de altura, essa jarra. Uma jarra de 25 centímetros de altura, o pescoço assim fino e que se quebrava com facilidade. Não era uma coisa inquebrável, resistente, não. Deus, sabendo disso, ele manda que Jeremias compre uma botija de oleiro, para com esse elemento, com essa figura, demonstrar quem era Judá e o que de fato iria acontecer com esse reino que virou as costas para Deus e se opôs à sua soberania. Judá seria quebrado e destruído, como uma jarra de oleiro que cai e se quebra. O pescoço de Judá estava prestes a ser partido, né? O machado ia ser lá no pescoço. Uma vez quebrada, não era refeita. Judá chegou num ponto sem retorno. Tudo que a jarra indica aconteceria com Judá. Jeremias levou os líderes de Israel para ver a cena dos vasos quebrados. E aqui nós temos algo muito interessante, uma aplicação maravilhosa para nós. Então, voltando aqui, Deus pede que Jeremias demonstre ao reino de Judá que ele era como essa jarra do oleiro, né? Frágil, pescoço fino, 25 centímetros de altura, e que se caía, quebrava e não podia mais ser refeita. Com isso, Deus mostra que Judá chegou no clímax, né? O cálice da ira de Deus derramou. Judá ultrapassou a linha vermelha, não é? E assumiu de fato a postura de um povo que dizia de toda forma, com todas as letras, nós não queremos nos submeter a Deus, não é? E essa realidade é mostrada pela jarra. Assim como ela se quebrava e não podia ser refeita, não é? O reino de Judá vai ser despedaçado por Nabucodonosor II da Babilônia. E não vai ter retorno. Vai ser destruído, vai ser levado cativo, não tem volta. Esse era o único remédio. E eu falei para vocês que Jeremias ele é orientado a levar lá no vale de Inom, né? Lá onde ficava aquele vale, para demonstrar toda essa cena. E quem foi que ele levou? Os líderes religiosos que guiavam a nação. E isso aqui tem um ponto importante, uma aplicação muito significativa. Jeremias não levou o povo todo para lá para fazer essa demonstração. Levou quem? Os líderes religiosos, sacerdotes, os cabeças, não é? Do culto judaico. E isso diz muita coisa para nós que somos líderes religiosos, pastores, bispos e líderes que governam a igreja hoje. Essa mensagem aqui é para nós. O que Jeremias levou os líderes religiosos?
porque nós que lideramos a igreja, que pastoreamos, nós temos essa grande responsabilidade. É conosco que está a batuta, o poder de comando. Somos nós que instruímos o povo de Deus. Então, que tipo de ensinamento, que tipo de mensagem, que tipo de alimento nós, líderes brasileiros, estamos oferecendo à Igreja do Senhor? Este é um ponto de reflexão. Deus julgará também os guias do povo de Deus, da igreja. Ele julgará. Entendeu? E nós teremos um julgamento diferenciado. Diferenciado no sentido de que se exigirá muito mais de nós do que das ovelhas. A Bíblia diz esse princípio, né? A quem muito é dado, muito será cobrado, exigido. Tem muitos líderes no Brasil brincando de liderança pastoral. O preço vai ser cobrado. O Supremo Pastor vai chegar a hora que ele vai nos reunir e vai nos julgar, baseado naquilo que nós fomos diante do povo que ele entregou em nossas mãos para pastorear. Então, Jeremias fez questão de levar os líderes da nação para verem como é que Deus quebraria aquele povo. Fica aí o alerta. O item de número 2, Vale de Inom, Tofete, matança, né? E aqui nós vamos ler. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem Vale do filho de Inom, lá, o local lá, o montouro, mas Vale da Matança. O nome seria trocado, certo? Vale de Inom, lugar de idolatria. Lá se oferecia sacrifícios de crianças ao deus Moloque. Era um local de tragédia espiritual e moral. Deus nunca pediu esse tipo de sacrifício da forma como era feito ali. Mas uma nação idólatra, uma nação apóstata e uma nação prostituta se portava dessa forma, esquecendo os valores espirituais e quebrando a aliança recebida no Sinai, abandonando a tradição, abandonando os ensinamentos de seus pais e ingressando numa linha, numa mão de colisão, sem direito a retorno. Era isso que acontecia aqui. E Deus vai falar, olha, agora esse local seria chamado Vale da Matança, ou seja, o juízo de Deus seria derramado sobre um povo rebelde. Ali se manifestaria a ira do Senhor. E foi o que aconteceu. Quando Nabucodonosor invadiu o reino de Judá, Jerusalém virou ruínas. Muitos foram mortos, exterminados à espada, e se cumpriu literalmente o que Jeremias falou, que ali seria um vale de matança. Israel sucumbiria, Judá sucumbiria ali pela sua postura de rejeição ao Senhor. Terceiro item, botija quebrada. É uma retomada, né? Uma retomada aqui, olha, botija quebrada. Assim quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro que não pode mais refazer-se. Essa era a situação de Judá. A botija quebrada não podia ser refeita. Judá seria quebrado, destino irreversível, nem o templo e nem a religiosidade superficial salvaria a nação. Não adiantaria recorrer ao templo, à religiosidade. Nabucodonosor invadiu, queimou o templo, tudo virou cinza e ruína, porque religiosidade e templo sem vida com Deus
não tem valor nenhum diante do Senhor. Isso já foi debatido e é uma retomada deste princípio para nós. Lição maravilhosa. Vamos em frente. Tem muita coisa boa para nós ainda. O tópico de número 3. Prisão no tronco. Aí vem a consequência. Jeremias foi esse profeta destemido, corajoso, aceitou o desafio em nome do Senhor, foi lá, enfrentou o povo, os sacerdotes, os políticos, os falsos profetas. Ele foi com Elias, pregou contra o reino e entregou a mensagem do Senhor. E aí vem o preço, né? Vem o preço porque quem prega a palavra nem sempre terá aplausos. Jeremias paga o preço por profetizar a palavra de Deus. E aí vem o item de número 1, a prisão de Jeremias. Então feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Passur tirou a Jeremias do tronco. Ele passou uma noite todinha lá, né? Então o que nós temos aqui, não é? Um condenado era açoitado com 40 açoites. Está lá em Deuteronômio 25, 2 e 3. Possivelmente foi esse número de açoites que Passur, esse sacerdote, esse oficial do templo, esse obreiro líder, foi ele que fez isso aí. Ele aplicou esses açoites ao profeta Jeremias e depois prendeu ele nesse tronco aí. Esse tronco, ele tinha 5 buracos. Um para a cabeça do réu, 2 para as 2 mãos e 2 para os 2 pés. E aí ele ficava ali, numa posição insuportável de sofrimento. Um profeta de Deus foi submetido a esse tratamento por um sacerdote que deveria zelar pela palavra de Deus ao povo. Olha que contradição, né? Então é isso que nós temos aqui, né? Essa tortura toda foi praticada por um líder religioso. E eu retomo, né? A colocação lá de trás do princípio, né? Líderes religiosos que têm poder de mando, que têm liderança, que têm o cajado na mão, muitas das vezes saem, deixam de cumprir o seu papel e começam a cumprir um papel inverso, de maltrato, de humilhação e de descarte daqueles que Deus se utiliza para falar a sua palavra e que pelo Espírito Santo são usados para exortar a igreja. E como essas lideranças estão desconectadas dessa comunhão, desse propósito, eles usam o poder que têm para perseguir aqueles que são vasos nas mãos de Deus. É o que está escrito aqui. É a prática essa aí. É triste, né? Mas uma realidade. O item 2. Desabafo do profeta. O profeta sofreu toda essa humilhação. Lá, ficou lá na porta de Benjamim, que era um local que dava lá para frente, né? Todo mundo passava, todo mundo via. Humilhação pública. Aí vem o desabafo do profeta. Depois que ele é solto, né? Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mas forte do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Jeremias colocando uma palavra de desabafo. Olha, Senhor, eu me rendi à tua vontade, cumpri o teu propósito, aceitei fazer a tua vontade, e agora o resultado é esse aqui, olha. Humilhação, tortura, perseguição, dor e sofrimento. Eu estou aqui. Ele fez esse desabafo, né? Jeremias lamenta a sua humilhação, mas não só isso. Ele profere um juízo contra Passur, esse sacerdote,
E Jeremias fala que ele, todos aqueles que estavam junto com ele, seriam levados para a Babilônia e morreriam lá, longe de sua terra. Eles receberiam o pagamento por toda essa perseguição feita contra o homem e o profeta de Deus. Quem se levanta contra aqueles que fazem a obra do Senhor, no sentido de persegui-los injustamente, pagarão um preço, sem sombra de dúvida. O item 3 e último para encerrar: confiança na justiça divina. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Jeremias aqui, ele reconhece que apesar de tudo, Deus está com ele. Ele vê a rejeição e a perseguição que o abala, que ele era um homem, ficou abalado, mas ele chegou até a desejar o dia de não ter nascido. Ele desejou não ter nascido. Grande era a pressão que ele sofria, mas ele não abriu mão da fé. Mesmo diante da dor, Jeremias não abandonou a sua vocação. Ele foi fiel, ele continuou, porque ele sabia da fidelidade, da grandeza do Deus que o havia chamado para aquela missão. E essa é a nossa lição. Que nós possamos viver isso. E entender que nós somos profetas de Deus, expositores da sua palavra, pregadores de sua palavra, e que em virtude disso nós vamos sofrer algum tipo de represália, de afronta e de oposição, que pode vir de várias direções e de diversas formas. É uma prova para ver o nível do nosso relacionamento com Deus e o nível da convicção que nós temos de que estamos fazendo algo que não é nosso, mas que é dele. Jeremias venceu. Os seus opositores foram punidos por Deus de maneira vergonhosa. Eles caíram diante de Nabucodonosor. Que lição abençoada! Aqui vai a aplicação geral. Assim como o oleiro molda o barro, Deus deseja transformar a nossa vida segundo sua vontade. No entanto, se não endurecermos o coração, podemos nos tornar como uma botija quebrada e inútil. Então Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Pai querido, recebe a nossa gratidão por essa grande oportunidade de aprendizado, e que cada líder, cada professor, cada expositor possa ser um instrumento na tua mão para abençoar a vida de outras pessoas através dessa maravilhosa lição aqui exposta. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Obrigado. Não encerre o vídeo antes de deixar o seu like, e que você possa ser usado por Deus. E aonde você estiver, neste imenso Brasil e mundo afora, receba um carinhoso abraço do seu irmão em Cristo, Ed S., da Assembleia de Deus, da Estrada Nova, em Belém do Pará.